Olá! Vamos à nossa última aula que terá como base um estudo de caso de uma transportadora perigosa. A demanda era referente à imprudência dos motoristas, que dirigiam cometendo infrações e tinham alto índice de multas e, consequentemente, tombamentos. Para quem não sabe, os caminhões de uma transportadora equivalem a uma mini empresa. Então, cada caminhão parado em uma oficina acarretava em grande prejuízo. Portanto, foi solicitado um treinamento voltado para eles. Mas a nossa proposta foi fazer uma avaliação diagnóstica para que pudéssemos identificar essas reais causas. Diante do acordo, iniciamos pelo setor da queixa, entrevistamos um a um. As queixas eram muito comuns entre eles. Vamos a alguns exemplos. Falta de acolhimento na empresa. Sim, eles reclamavam muito de que não se sentiam à vontade no local de trabalho. Muitas vezes, nas horas de descanso, preferiam dormir nos caminhões do que nos dormitórios da própria empresa. Falta de reconhecimento no trabalho. Eles também queixavam-se muito que, por mais que eles fizessem, por mais que eles tentassem corrigir o que era reclamado, eles apenas recebiam críticas negativas. Dificuldades de comunicação com a liderança. Havia um conflito muito grande entre os motoristas e por parte também dos gestores. A queixa era sobre comunicação violenta, falta de respeito e não se sentiam com espaço para serem ouvidos. Falta de entendimento com o setor logístico. Havia um conflito muito grande entre os motoristas e a área logística. Muitas vezes eles diziam que saíam para entregar uma carga ou recebê-las e, ao meio da rota, o caminho era modificado. Excesso de trabalho e poucas horas de descanso. Sim, até usando como exemplo essa questão do setor logístico, os motoristas eram obrigados a mudar a rota e reiniciar toda a tarefa de trabalho, acumulando excesso de horas e poucas horas de descanso. Acúmulo de funções. Havia também uma dificuldade entre eles em compreender quais eram as suas reais tarefas. Eles queixavam-se que, além de levar e trazer as cargas, havia um monte de outras tarefas a serem cumpridas. Não concordância com os critérios de promoção. Eles queixavam-se de trabalhadores que chegavam bem depois na empresa e já recebiam promoção, pessoas que pouco se esforçavam e também eram premiadas. Pressão no trabalho. As cobranças eram intensas, as horas de trabalho bem puxadas e as críticas constantes, e as horas para a entrega da carga eram também bem pequenas. Para compor a investigação diagnóstica, também foi aplicada uma avaliação psicológica. Esses testes compunham basicamente em testes de atenção, de inteligência geral e de traços de personalidade e impulsividade. Os resultados foram surpreendentes. 16 dos motoristas ficaram como inaptos. 6 aptos com uma certa ressalva. E apenas 3 dos 25 motoristas foram aprovados. Diante dessa amostra que foi apresentada, aqui estão alguns resultados. 64% desses motoristas reprovados realmente eles apresentavam dificuldades nas aptidões consideradas como importantes para o caso. 24% desses motoristas com ressalva, eles tinham alguns indicadores de falta de atenção. E 12% dos motoristas foram realmente aprovados
mostrando capacidade para desempenhar as funções do cargo. Diante desses resultados, qualquer empresa poderia tomar um caminho muito ruim, o caminho mais simplista e mais custoso. Poderiam gerar várias demissões e novas contratações. Com isso, teriam uma alta rotatividade e um baixo clima organizacional, pois a real causa não seria tratada. O clima organizacional seria ainda assim ruim e as novas pessoas entrariam ficando desmotivadas nesse cenário. Vocês já viram situações onde a pessoa entra por uma empresa com grandes perspectivas e chega lá e ela tem aquela enorme decepção? Pois muitas vezes é isso. A empresa já criou um grande renome no mercado, mas, no entanto, não tem um bom ambiente de trabalho. Então foram feitas algumas sugestões para melhorar esse cenário. De imediato, foi sugerido palestras sobre conscientização dos atos, saber conduzir da melhor maneira sem riscos desnecessários ou negligentes. Mas também foi feito um treinamento com essas lideranças, onde poderiam trabalhar melhor as suas habilidades sociais e a capacidade da comunicação. Também foram feitas algumas sugestões a médio prazo, ou seja, ao longo de 12 meses. A empresa terá a meta de alcançar o primeiro lugar e ganhar uma premiação na área da segurança e da saúde do trabalho. Isso faria com que os motoristas tivessem a sua autoestima elevada. Modelo de avaliação psicológica mais abrangente. Poderia fazer uma avaliação por setores, apurando questões de melhoria. Instalação de uma convivência direcionada principalmente aos motoristas, com mesa de jogos, atividades intelectuais, práticas físicas laborais, campeonatos e outros, trazendo a sensação de pertencimento à empresa. Um espaço de escuta e apoio psicossocial, onde os motoristas pudessem falar sobre as suas dificuldades e trocar experiências entre si. Uma premiação monetária ou presente por tempo de serviço seria uma prova de reconhecimento pelo trabalho deles. Essas atividades acabaram sendo aplicadas e melhoraram a motivação dos profissionais e, consequentemente, o clima organizacional, a produtividade e os resultados, com menos multas e menos tombamentos. Diante do estudo de caso que foi apresentado, podemos dizer que motivação é a mobilidade das nossas emoções positivas para nos impelir às metas, trazer aquela sensação de realização. A paixão pelo trabalho pode, por exemplo, nos trazer a sensação de querer novos desafios, de querer aprender mais e mais, de querer fazer um serviço bem feito, de ter uma energia incansável para a realização das atividades, diferente de quem se motiva apenas pelo salário. No tema Redespertando a sua paixão pelo trabalho, podemos ver que o propósito do trabalho, ele volta a levar as sensações de que responsabilidades trazem a satisfação. As rotinas de trabalho são sonhos que estão sendo realizados. As metas diárias, elas são realizadas com sensação de gratificação. Obrigações podem se tornar até mesmo uma diversão. Você pode redespertar a sua paixão pelo trabalho num ambiente favorável e ressignificar certos valores
trazendo uma maior satisfação nas suas atividades diárias. Esperamos que você tenha gostado do curso, com o tema de liderança e motivação no âmbito portuário. Agradecemos a sua participação e nos colocamos à disposição para tirar as suas dúvidas.